Boa noite. Vamos aguardar um minuto e já começamos. Boa noite a todos. Todo mundo chegando. Vou desativar os comentários. Em 30 segundos, eu convido a professora Carla Antloga para entrar na nossa live, que faz parte da nossa série de entrevistas Trajetória e Desafios Acadêmicos, em que estamos entrevistando os professores, os docentes do nosso programa de pós-graduação, o PPG Psic, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. É com muita alegria que hoje nós vamos falar um pouquinho com a professora Carla, que ela vai contar a sua trajetória, os seus interesses atuais e as perspectivas em relação ao futuro. Ela já está aqui e vou convidar para estar conosco a partir de agora. Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo bom, querida? E você? Tudo ótimo, muito bom. Bom, como a entrevista, a ideia da entrevista é ser razoavelmente curta, eu já vou dar Sim, início à primeira pergunta, porque o que a gente quer é te ouvir, né? claro. Carla, como foi a sua trajetória acadêmica até você se tornar professora da UNB? O que você fez? Mestrado, doutorado? Que caminhos você traçou até chegar aqui? Rapidinho, antes de começar a falar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu estou em licença pós-doutoral agora, então organizar isso, assim, poder falar com vocês, eu estou com a maior saudade. É muito bom falar com você. Você sabe do meu carinho por você, é muito, muito grande. Assim, de maneira bem resumida, eu entrei como aluna da psicologia na própria UNB em 1996. E foi muito curioso, porque eu lembro do meu primeiro dia de aula na UNB, que na verdade foi o primeiro dia que eu pisei na UNB, eu não tinha ido lá antes, né? Eu morava numa cidade Hum, satélite, então, assim, a gente fazia todas as coisas nas filiais para vestibular, na época ainda era vestibular, no Chapaz. E, enfim, a primeira vez que eu entrei na UNB foi meu primeiro dia de aula. E na entrada da UNB ali, quando você está vindo, né, do lado sul da cidade, tem aquela placa, né, um outdoor que tem, assim, com o símbolo da UNB. E eu lembro bem até hoje que eu olhei e aquele negócio me impactou, assim. E a segunda coisa que eu lembro do meu primeiro dia de aula era o cheiro do minhocão, que eu achei a coisa mais sensacional. E aí, enfim, quando eu entrei ali, eu respirei e falei, putz, estou em casa. Foi muito assim, foi minha primeira vez que eu entrei e então, era, em 96 eu entrei. Desculpa, você ia falar. não, era só o cheiro. Era o cheiro de quê? Era um cheiro de casa. Isso é muito Uhum, louco, era um cheiro de casa, que né? lindo. Enfim, aí em 96 eu entrei para graduação e foi um início de graduação bastante difícil para mim, assim, porque apesar de eu achar que eu estava em casa, eu não me sentia no curso, né? Eu já contei isso Hum, outras vezes para os alunos. Minha entrada na psicologia foi bastante tumultuada, na verdade, porque eu hum. não conseguia achar que área eu queria, né? E, enfim, acabei conhecendo um professor, que já é falecido, mas muito reconhecido nacional e internacionalmente, que era o Álvaro Tamayo. Hum. E o Álvaro Tamayo tinha então uma aluna que estava fazendo doutorado de sanduíche na Inglaterra, que era a professora Ana Magnólia. Ela já era Aham. professora, mas estava fazendo doutorado. E eu comecei a trabalhar em pesquisa com o Álvaro, e quando a Ana Magnólia chegou, ela trabalhava com valores organizacionais, e eu migrei para o grupo de pesquisa dela. No final de 2000, eu fiz a seleção para mestrado, fui mestranda com a maior alegria, assim, com a maior honra da Ana Magnólia, uma das primeiras turmas de mestrandas dela. E terminei o mestrado, fui para a vida profissional. No mestrado, eu já estava trabalhando, dando aula, né? Fazendo outras coisas, assim. E então eu dei um tempo, assim, entre o mestrado e o doutorado, né? E Terminei qual foi o seu tema de mestrado? o meu mestrado, foi uma pesquisa sobre prazer e sofrimento de vendedores numa Uhum. grande empresa de material de construção que havia Ah, em Brasília na época. uhum. A gente publicou, enfim, depois né, artigos
em relação ao mestrado. E foi muito interessante porque, assim, era apesar de psicodinâmica do trabalho ser uma temática que estava começando a crescer muito, né, nessa área que era vendas ainda não se falava muito. Então, eu Uhum. achei super interessante o que eu fiz. Foi uma pesquisa exclusivamente qualitativa, né? Então, eu Uhum. trabalhei com entrevistas e eu achei, assim, eu gosto muito dos meus resultados do mestrado até hoje, apesar de ter dado um trabalho danado. Quando eu Uhum. estava terminando o mestrado, então eu achei que não era conveniente emendar no doutorado, eu estava muito cansada. Eu tinha emendado a graduação no mestrado, na verdade, né? Eu terminei a graduação no meio de 2001, a Uhum. habilitação psicólogo no meio de 2001, e já estava no primeiro semestre do mestrado. Então, Uhum. assim, muita, né, muita sobrecarga e fui trabalhar. E no mundo do trabalho, óbvio, quando a gente se depara com o real, outras questões começam a chamar a atenção, né? E Uhum. aí eu voltei para fazer o doutorado também na área de psicologia social do trabalho e das organizações no PSTO. Fiz doutorado com o professor Mário César, Uhum. também com, né, muita honra, já não com tanta alegria, porque a gravidez do meu primeiro filho coincidiu com a Uhum. entrada no doutorado. Foi uma gravidez bem surpresa, assim, né? Mas eu resolvi Nossa, levar as duas coisas, então foi muito tumultuado. O meu doutorado imagino. foi sobre. Foi muito. Hum. O que explica bastante do que eu resolvi estudar depois, né? Mas Sim. enfim, A sua sim, vida foi te conduzindo para essa nova linha, né, de pesquisa sim, que você. sim, Na, na que eu verdade, você trabalho está hoje. criando um campo de pesquisa, não é, Carla? Será que a gente pode entender assim? A partir de referenciais já clássicos, mas você criando algo original, não é? Com a proposta que De você tem certa trabalhado hoje forma, e que eu, inclusive, peço que você conte para todo mundo, né? Do que a gente está é, falando. de certa, de certa forma, sim. Enfim, aí eu fiz o doutorado nessa área, mas no doutorado eu trabalhava em ergonomia e comecei a descobrir, a verificar que a gente tinha uma certa carência de estudos que falassem especificamente de trabalho feminino, de trabalho das mulheres. Os Sim. estudos até falavam, mas eles não aprofundavam na problemática de gênero, né? Que Uhum. ser mulher e trabalhar é totalmente distinto. Começa das questões biológicas. Aí eu tô falando de mulher que nasce mulher, de mulher que se torna mulher, tô falando, né, de várias. É sempre distinto. E aí eu optei por voltar para a psicodinâmica do trabalho, porque me pareceu que o que eu quero, né, que eu tenho estudado, é uma abordagem teórico-metodológica que faz mais sentido. E aí foi uma grande questão. Eu saí da área de psicologia social, do trabalho das organizações, troquei de departamento, né? E aí eu fui para o departamento de psicologia clínica, porque as questões clínicas das mulheres no trabalho já vinham me chamando muito a atenção. É um tipo Uhum. específico de adoecimento no trabalho, não é igual aos homens. Eu não estou dizendo que questões como virilidade não afetam as mulheres, mas quando a gente vai para a abordagem clínica, a gente vê que é bastante diferente. Você me perguntou Uhum. se eu estou fundando uma área. Olha, propriamente, não sei se eu posso dizer que é isso que eu estou fazendo, porque existem outras pesquisadoras que trabalham, né, com a abordagem da psicodinâmica. Na França, a gente tem no próprio Conservatoire a Pascale Molinier. Uhum. Aqui no Brasil, com uma pegada ainda dentro da psicodinâmica, a gente tem também outras pesquisadoras, sei lá, posso destacar agora a Helena Irata. Então, nós temos outras mulheres que estão fazendo isso. Mas o Uhum. que eu acho que é de, assim, que eu acho que eu estou tentando fazer, né, é uma aplicação maior da clínica do trabalho para compreender. Então, os meus alunos que estão em estágio, agora não, né, mas que estavam em Uhum. estágio, a gente estava trabalhando com atendimento a mulheres que tinham queixas específicas de adoecimento no trabalho. Uhum. Então, com essa perspectiva, né, que é mais de uma inserção clínica do trabalho, Uhum. eu tenho encontrado coisas bastante diferentes. E aí, vários outros projetos, né? Então, agora, hoje eu estou super feliz que a gente vai encaminhar para publicação finalmente um artigo sobre um projeto que a gente teve sobre mães universitárias, porque é ali que a Uhum. diferença começa a se estabelecer. Na verdade, é antes, mas ali tem uma Uhum. diferença que está muito demarcada, né? Uhum. Em relação às dificuldades que essas meninas ou mulheres enfrentam para poder dar conta de ser mãe e terminar a faculdade. Também estou com outra professora, que é a professora Valesca Zanello, do nosso programa, e uma professora do PPB, que é a professora Aileen Pfeiffer. Nós Uhum. estamos terminando também de tratar os dados de uma pesquisa sobre dispositivo materno, dentro da pesquisa da Uhum. perspectiva da professora Valesca, e Covid, porque o trabalho das mulheres é profundamente diferente, né?
Teve até uma polêmica aí de um cidadão que postou que adorava teletrabalho, que ele economizava mais, que ele estava só em casa, e as mulheres começaram a dizer, olha, mas tem alguém mantendo essa estrutura, né? Agora, nessa pandemia, para você poder trabalhar com essa tranquilidade aí. Sim. Enfim, e eu estou envolvida em vários projetos agora, alguns relacionados à pandemia, mas muito contente com a trajetória que eu estabeleci, com essa mudança de curso aí, que eu já fiz bem mais na frente na carreira, né? Eu já estava assim com 7 anos de UNB, quando Sim. resolvi fazer essa mudança de departamento, que me pareceu que fazia muito sentido. Uhum. Mas eu não me arrependi, estou bastante contente com o rumo que as coisas estão tomando. Ai, que bom. E que bom que a psicodinâmica ela tem esse lado clínico muito forte, né? Que permite Sim, com que você sim. converse com várias outras áreas que não apenas aquela original, né? Do trabalho. Sim, e apesar dela ser multimétodos, né? Porque mas o método clássico da psicodinâmica do trabalho é a clínica É a do clínica trabalho, do trabalho. Sim, né? isso. E, Carla, ok, então a gente entendeu como é que foi a sua trajetória até doutorado e a gente entendeu essa última migração entre programas. Mas como você descobriu que queria ser professora? O que é, quando bateu esse bichinho aí que te levou para a docência? Então, minha mãe era professora, mas de educação infantil, né? Uhum. E quando eu era mais nova, quando fui entrar ali no ensino médio, eu queria fazer magistério. Minha mãe deixou de jeito nenhum, você vai ser qualquer coisa, menos professora. Uhum. E aí, quando eu entrei na UNB, assim, eu queria, eu não sei, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Se você me pergunta qual outra coisa seria além de professora, psicóloga. Então, eu me achei dentro das escolhas que eu fiz. Então, eu acho que eu descobri muito cedo. Eu sempre gostei da docência, gosto muito da pesquisa, mas gosto muito da docência. Assim, estar em sala de aula, para mim, é um momento que eu desligo do mundo, né? E Uhum. eu tô ali entregue para aquilo. E é uma das partes que eu mais gosto na universidade. Legal. Para quem não conhece a professora Carla, porque esses vídeos também serão assistidos por muitas pessoas fora da UNB, né? A Sim. professora Carla ela tem uma característica muito peculiar em relação às pessoas que estão em volta dela. Ela tem uma imensa capacidade de unir, né? Então, eu acho que, como eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto com o seu grupo, né, em razão de um evento, né, que nós organizamos juntas, eu percebi que você tem uma mágica, uma certa mágica em relação àquelas Oh. pessoas, e eu acho que isso torna tudo muito diferente para todos, eu acredito, né, que fazem parte assim do seu laboratório, do seu grupo. Ah, que delícia Realmente. ouvir isso, que coisa mais Não, mas gostosa. é muito verdadeiro, é inspirador. Eu diria inspirador. Mas para não perder muito tempo falando sobre essas questões, para que as pessoas te conheçam mais ainda, eu queria que você dissesse que desafios você acha que há pela frente, né? Para a sua área de pesquisa, para o seu campo de atuação, quais são os principais desafios nacionais e internacionais que nós vamos viver agora, nesse futuro próximo e distante? Olha, eu acho que tem desafios que estão postos aí, que são desafios de todas as mulheres, que é ser mulher e trabalhar é muito difícil, né? É muito difícil. Então, Uhum, assim, a gente precisa de um suporte absurdo. Por que que eu tô dizendo a gente que é mulher? Porque a gente vive numa cultura patriarcal, num país que é sabidamente machista, e onde a maior parte dos cuidados com as crianças recai sobre a mulher. Se você uhum, não tem filhos, você não tem que lidar com essa questão, né, dessa questão da carga do cuidado. Mas uhum, acontece que, como a própria Valesca fala lá em relação ao dispositivo materno, existe uma expectativa de que nós assumamos um lugar de cuidado mesmo dentro do trabalho. Então, o que que termina acontecendo? A gente está sempre mais sobrecarregada, regra geral, tá? A gente está sempre mais sobrecarregada. Porque sobre nós recai a expectativa e as tarefas que se referem ao cuidado, inclusive com o grupo, porque nós temos que fazer a coisa com o dobro do cuidado e com o dobro da qualidade para poder provar que ela vale a mesma coisa, porque a gente gasta muito tempo fazendo gerência da aparência para poder, né, estar dentro dessa perspectiva de feminilidade clássica que é colocada para a mulher. Eu não faço mais isso, mas, por exemplo, a gente gasta tempo mesmo. Isso é tempo. Gerência da aparência é uma questão de tempo. Se você abre mão disso, você pode abrir mão se você quiser, né? Ainda assim, existem uma série de questões que são colocadas para a mulher, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo agora.
A gente acabou de ter aceito um artigo para publicação sobre publicações, uma revisão sistemática de publicações em trabalho feminino. E eu tive perguntas sobre aquilo que eu estava fazendo, por exemplo, que eu julgava porque eu estava dizendo que 20 publicações em relação ao trabalho feminino no meio de 200 eram pouco. E eu fico me perguntando se eu estivesse falando de outra temática, se essa era uma pergunta que ia aparecer. Então, a gente evidenciar as contradições, escancarar a problemática, né? E dizer dessa diferença de tratamento. A gente enfrenta teto de vidro, né? Que é um fenômeno de você chegar a um determinado momento, parece que nada está te impedindo de subir, mas você não consegue subir. Então, são muitas dificuldades, só por ser mulher, tá? No meu caso, especificamente, eu tenho 2 filhos. Basicamente, né, cuido deles a maior parte do tempo. Então, isso leva a uma série de questões. Agora, antes da pandemia, por exemplo, eu ia passar uma temporada no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, lá em Paris, o Conservatoire. Faz o que com as crianças? Porque levar não dá. Também não dá para congelar, ainda não inventaram esse dispositivo. Então, né? Então, tem uma gerência da vida ao redor que a maior parte dos homens não precisa se preocupar com ela. E eu falo isso por mim, todas as outras mulheres que convivem comigo na área acadêmica. Questão 1. Questão 2. A vida acadêmica, ela é pensada para homens. Os horários, a produção, o quanto você tem que se dedicar, ela é realmente pensada ainda assim, né? Então, eu penso que como a gente está num lugar um pouco que não é nosso lugar, né? Eu fiz uma live outro dia para o Instituto do Carbono e falei isso. A primeira coisa que eu entendi é que era um lugar que não era exatamente para mulher, e para mulher com filho, menos ainda. Porque as demandas, elas impõem para você não só uma carga de trabalho, mas uma carga de concentração. Agora na pandemia tá maluco, né? Porque eu tô o mais velho tá em aula online, mas o mais novo, 4 anos, eu não achei que fazia sentido ficar em aula online. Eu tô sem suporte da escola. Então, até poder chegar numa fase em que eu podia contar com o apoio de outra mulher para poder estar Sim. aqui comigo, simplesmente é impossível com uma criança de 4 anos dentro de casa você fazer qualquer outra coisa. E as demandas não param, né? E não por acaso, né, Carla, nesse período de pandemia, houve um aumento significativamente, um aumento significativo das publicações feitas por primeiros Sim, autores homens e uma sim, redução significativa das publicações cujos primeiros autores eram mulheres, né? Então, sim. né, é algo bem emblemático, né, que essa pandemia vai deixar de Não, nós, herança assim, nós, para. nós 3 mulheres, a professora Aileen está em Londres, né, com o filho, a Valesca está como coordenadora do programa de pós e eu estou em licença pós-doutoral. Mas a própria pesquisa do Covid, dispositivo materno, está mostrando para a gente que está fazendo a pesquisa a dificuldade de se produzir nesse contexto, sem essa imensa rede de apoio. Então, assim, eu consigo funcionar porque eu tenho uma rede imensa, né, de escola, de gente com quem eu posso contar, de amigos, de pessoas que são muito próximas a mim, mas sem isso seria absolutamente inviável. E ainda assim é muito difícil, né? Porque você tem que provar que o que você está fazendo. A gente tem tirinhas, isso já está aí bastante falado em mídia, em todo que é lugar. Então, assim, a qualidade que é cobrada do nosso trabalho, sem que se perceba, ela é sempre muito maior do que um trabalho que é entregue por outras pessoas, né? Muito mais problematizado, uma coisa que você submete dentro dessa temática. Isso eu não estou falando por mim. Na verdade, eu estou dizendo, né? A gente está falando dos desafios, então acho que esse é um desafio. Em termos de internacionalização, o que eu posso te dizer? O difícil é, no Brasil, conseguir fazer o trabalho para mandar para lá. Lá não é tão complicado, tá? Principalmente em países como o Canadá, uma parte dos Estados Unidos, alguns lugares da Europa, não é tão complicado trabalhar quanto aqui. Porque existe já uma compreensão, como eles não têm lá, né, nesses lugares. A maior parte deles não tem essa rede de suporte de empregada doméstica que a gente tem, né, e de babá e essa coisa toda. Eles têm uma compreensão de que coisas acontecerão. Então, por exemplo, semana passada eu estava com uma reunião marcada com uma pessoa que vai me receber na visita técnica lá em Paris, e o meu filho adoeceu e não teve como. E eu tava num nível de constrangimento, porque a gente fica, porque a gente tá acostumado com isso aqui. E ele, não, tudo bem, a gente remarca. Sim, sem grandes questões. Porque, como os homens também lidam muito com as crianças, na maior parte dos lugares, tá? Não é em todos os lugares. Como essa questão da licença não é mais só uma licença maternidade, o pai divide também.
Então, a compreensão não é mais um lugar só para mulheres sem filhos ou para homens que não vão cuidar. Os homens estão implicados em muita situação. Então, para te falar bem a verdade, eu acho que internacionalmente o difícil é fazer o trabalho aqui para poder conseguir fazer as coisas lá, né? Mas eu acho que a nossa perspectiva fora do país, ela é em muitos lugares, não estou falando de todos, mas em Uhum. muitos lugares ela, infelizmente, é melhor que aqui. Ótimo. Antes de passar para as suas considerações finais, eu peço que você deixe os endereços de onde as pessoas interessadas na temática podem encontrar mais informações sobre o trabalho que vocês realizam lá no Psitrafem, né? Psicodinâmica Se do Trabalho trapém, Feminino, não é isso? isso, Então, onde é que as isso. pessoas podem encontrar mais informações, quem quiser se aprofundar nesses temas? Olha, o Instagram do Psitrafem, Uhum, @Psitrafem, a gente usa basicamente para divulgação científica, né? Não só das coisas que nós temos feito dentro do grupo, mas também de outras pesquisas. Então, a gente tem publicado bastante material no Instagram. uhum, No próprio Instagram tem o meu contato do laboratório, né? Do Psitrafem, do grupo de pesquisa, que as pessoas podem entrar em contato comigo. Às vezes demora um pouco para responder, porque, né, sempre um pouco sobrecarregada. E lá no próprio Instagram, agora a gente está criando um canal no YouTube e página. Então, mas lá no próprio Instagram tem recomendações de leituras e de pesquisas. Então, curtindo o canal lá, dá pra. E agora o YouTube, né? Que a gente está terminando de preparar tudo para poder lançar. Então vão estar os vídeos dos alunos, os vídeos dos parceiros, resenha de livro, tudo isso. Então eu acho maravilha. que. E deixa o meu e-mail, pode depois colocar aí no coisa do vídeo, para quem quiser entrar em contato. E super aberta para poder fazer parcerias com, né, pesquisadores de outras áreas, de outras instituições. Estou recebendo agora mais 4 alunos de mestrado. Super, super, super contente em temáticas que eu considero extremamente interessantes e relevantes. Então, é isso. Muita Tá coisa pela puxado, mas frente. tá lindo. O semestre promete. O semestre remoto Promete, promete. promete, promete. Bom, professora Carla, muito obrigada, tá? Obrigada a você, Por ter querida. É uma estado alegria aqui falar com com a gente. você. É uma alegria, é recíproco, tá? É recíproco. A minha admiração é recíproca, o meu carinho também, tá? Saiba disso, Também. você sabe disso. Então, eu quero que você se despeça de quem está nos assistindo e daqueles que ainda irão nos assistir, porque essa live vai ficar disponível. Ah, gente, obrigada por vocês que estão aí. Eu não sei exatamente quem são, porque eu parei de ver quem estava entrando. Sei que alguns dos meus alunos estão aí. Para quem vai, né, assistir depois, fica o contato aí, então, do @Psitrafem, @Amploga, que é o meu pessoal, mas que é um pessoal bastante profissional também, super vinculado com a temática que eu trabalho. E é isso, estou muito feliz de poder conversar com você, Ana. Ah, eu Aquece o também, coração adorei. no meio desse ambiente inóspito que a gente está vivendo. Adorei. Sinta-se abraçada. Amei. Sinta-se também, Bom, querida. muito obrigada, então, de Gratidão. novo. A professora Carla, obrigada a todos vocês que acompanharam. Essa série de entrevistas continua amanhã, quinta-feira, às 20 horas, com a entrevista da professora Silvia Lordelo, queridíssima também. E na Isso. sexta-feira, a professora Isabela Machado, também às 20 horas. Ambas vão ser conduzidas pela nossa colega Mara Baroni. Ok? Tá Beijo ótimo. Um grande. Muito beijo. obrigada. Tchau, Boa noite a gente. todos. Boa noite. Tchau.